Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja abençoando a sua casa. É muito bom nós estarmos aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele deixou para nós. E é muito bom nós estudarmos a palavra, ministrarmos na palavra. E nesse momento eu vou estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui. Eu me chamo Júlio, sou pastor nessa igreja auxiliar. Nós estamos trabalhando aqui em prol do Evangelho de Jesus. E Deus tem agido no meio da igreja, mesmo nesse tempo. E sabemos o quanto é importante nós estarmos junto com Jesus nesse momento. E nós cremos que Jesus está conosco. Jesus caminha conosco. Jesus, Ele sabe todas as coisas. O momento certo de tudo, o Senhor conhece. Amém? Nós vamos estar orando neste momento. Pediria que você elevasse agora seus pensamentos ao Senhor. E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te adoramos nesse dia. Bendizemos o teu nome. Senhor, que no nome de Jesus, que a ministração da tua palavra possa chegar ao coração daquele, Pai, que nesta hora tem dúvida, que nesta hora, Pai, está passando por dificuldades, por momentos, Senhor, que ele não esperava de passar, mas que na tua palavra, Pai, que nós sabemos que todo o aconchego, a nossa base de vida está aqui. Que a tua palavra possa, Senhor, realmente preencher o nosso coração, encher a nossa alma e através da nossa fé, sabermos, Pai, que Jesus, o nosso rei, o nosso pastor, aquele que vive, aquele que reina, está conosco, porque, Senhor, nós cremos na palavra dele, que ele ao subir aos céus, ele falou que estaria conosco, Senhor, até a consumação dos séculos. E nós cremos, Senhor, nisso. Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, agora, Senhor, a cada um onde eles estiverem, para que, Senhor, eles possam estar sendo, Senhor, acalentados pelo teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te adoramos por todas as coisas. Nós santificamos o teu nome e dizemos, Pai, que tu és santo, santo, de eternidade em eternidade, tu és santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu sinto saudade de vocês, né? Sinto falta de nós estarmos juntos aqui no templo, né, do abraço. Nós fomos feitos e criados para isso, principalmente nós cristãos, né? Somos pessoas que fomos ensinados a abraçar, a caminhar com o outro, beijando o outro. Eu acho que isso Deus deixou para nós. E por isso a gente sente saudade. Diz que saudade é uma palavra que só tem no português. Os outros países, nenhum do mundo sente saudade. Nós temos esse sentimento de saudade. Mas por que a gente sente saudade? Porque nós lembramos. Ninguém imaginava de passar o que nós estamos passando hoje. Quem poderia imaginar que nós teríamos que ficar confinados dentro da nossa casa, que nós teríamos que ficar só dentro da nossa casa e não ter contato com ninguém, porque está aí um vírus que pode nos pegar e pode nos matar. Então a gente sente falta, a gente sente saudade. E quando a gente sente essa saudade, a gente pensa logo naquilo que Deus nos deu como cérebro, como pensamento. Deus nos deu uma memória. E nesta memória, nós podemos trazer coisas do passado, né? Quem tem memória da sua infância? Quem tem memória de onde você morou? Então você sente falta, você se recorda, né, daquele período, daquele momento, e de certa forma aquilo, né, te traz uma certa felicidade. De repente alguns vai lembrar de fatos, né, que não foram muito bons, mas isso está guardado na nossa memória. E a Bíblia é muito interessante. Deus é tremendo, porque em alguns capítulos, alguns versículos, em algumas palavras,
o próprio Deus deixa registrado isso para nós. Porque Jeremias, né, é um versículo muito conhecido nosso. Jeremias, chamado o profeta chorão, né, era aquele que chorava por tudo, e num momento em que estava o povo cativo, a Babilônia tinha invadido Israel, né, levado o povo cativo, e Jeremias, o profeta, naquele período, naquele momento que ele se sentia só, naquele momento que eles pensavam que nunca ia acontecer, mas estava acontecendo, Israel estava sob domínio de um povo, e agora eles eram cativos, eram escravos. E Jeremias, no livro de Lamentações, no verso 3, no capítulo 3, no verso 21, ele vai dizer assim, olha, eu quero trazer a memória, quero trazer aquilo que era bom, que me dava esperança, quando nós podíamos estar livres, cultuando, louvando ao Senhor. Então Jeremias já faz esse relato na sua palavra, dizendo, eu quero trazer a memória. Em outro período em que a gente também pode pensar na questão de memória, o salmista no Salmo 42, se você ler o Salmo 42, você vai ver que o salmista, descendente de Corá, ele vai dizer que ele tem saudades, ele tem memórias e sente falta daquilo que eles faziam, porque agora eles estão cativos, eles estão numa terra estranha. Então eles lembravam do momento em que eles estavam no templo, no momento que eles tinham a adoração a Deus, e naquele momento eles não podiam mais fazer. Então eles vão trazendo na memória fatos, né, da vida deles, em que eles agora sentem falta. Eu partindo para o Novo Testamento, e eu só estou dando relatos para vocês, daquilo que nós temos que trazer à nossa memória, né? A nossa mente. Isso é que nos faz, na vida, andarmos e não olhar para trás, olhar para frente. Eu tenho que lembrar disso todos os dias, que nós temos um Deus, que nós temos um pastor que cuida de nós a cada dia. Se eu olhar lá no episódio em que Jesus, mesmo sendo uma linguagem figurada, né, do rico e de Lázaro, o rico está lá no Seol, ele está lá no Tártaro, está passando já um momento muito difícil após a sua morte, e ele vê Lázaro do outro lado, e eu não quero entrar nesse detalhe, ele apenas vai dizer para Abraão, Abraão, manda Lázaro ir lá nos meus parentes, porque eles vão vir para o lugar onde eu estou e eu não quero que eles venham para cá. E Abraão vai dizer para eles assim, para ele, vai falar o seguinte, olha, eles têm os profetas. É só eles se lembrarem disso. Eles têm os profetas. Basta eles recordarem de ler a palavra, de saber daquilo que eu deixei para eles. E um outro momento, em que eu vou pedir agora, até inclusive para você, abrir a sua Bíblia, no capítulo 24 de Lucas, 2 homens estavam saindo de Jerusalém, logo após a crucificação de Jesus, estavam indo para uma outra cidade chamada Emaús, e esses 2 discípulos vão embora, caminhando para esta cidade, e vão tristes, eles vão meio que se lamentando, porque estava servindo aquele que era o Cristo, aquele que era o Salvador, aquele que veio com palavras lindas, com milagres, com uma coisa maravilhosa para a vida deles, e de repente eles se veem agora num momento triste, num momento cabisbaixo, num momento em que o coração deles estava apertado. De repente é o que nós estamos passando hoje. Mas o que acontece? O que acontece no meio do caminho? Jesus aparece. Nosso apóstolo pregou no domingo falando, né,
do cego, que não esperava. Naquele dia ele acordou, ele pensou que seria mais um dia na vida dele, como os anos todos que ele tinha passado, mas sem ele esperar, Jesus apareceu. Jesus apareceu, fez o lodo, colocou na vista dele, ele foi lá no tanque de Siloé, se lavou e começou a enxergar do nada. De repente, e Jesus estava certo de que ia curar aquele homem naquele dia. E nessa hora que os dois caminhando para Emaús, o próprio Jesus vai aparecer para eles. Naquele momento difícil, eles iam falando, puxa vida, e agora? O que vai acontecer com as nossas vidas? Ele se foi, ele está morto. E quando o próprio Jesus aparece para ele, no versículo 25 e 26, ele vai dizer o seguinte, e Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Olha aí, o próprio Jesus recordando, trazendo à memória daqueles dois o que os profetas estavam falando. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? O próprio Jesus estava trazendo para eles agora uma recordação. Não era isso que era para acontecer? Vocês já não leram isso? Vocês já não viram isso? O Cristo não era para vir padecer e acontecer tudo o que aconteceu? Por que vocês estão aí? Então, Jesus traz à memória deles aquilo que os profetas vinham dizendo. Bem, e o que eu quero dizer para você nesta noite, é porque eu lendo, esses versículos, eu lendo a palavra, a minha cabeça, ela começa a viajar, ela começa agora a passar coisas, e eu vou nos profetas. Se o próprio Jesus fala para eles assim, mas não tem os profetas que falaram para vocês que tudo isso ia acontecer? E eu, muito curioso, eu vou lá atrás para ver. Se eu pegar um profeta chamado Isaías, e você deve conhecer Isaías, Isaías é o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias. Ele é chamado de profeta messiânico. Se você pegar o livro de Isaías, ele tem 63 capítulos. Ele bate igualzinho à Bíblia, que tem 63 livros. E se você pegar Isaías, você vai ver Isaías falando a respeito do povo que tinha que se preparar. Daqui a pouco ele começa a falar sobre o Messias, ele começa a falar sobre a vinda do Messias. Então, se você pega o livro de Isaías, todo ele praticamente vai falar de tudo o que Jesus ia padecer. Mas aí, eu não queria pegar Isaías. Eu escutando um teólogo do nosso tempo, e estudando, eu fui no profeta em que escreveu os Salmos, de número 22, 23 e 24. E o interessante é que a maioria dos Salmos foi escrito por Davi, Davi era o rei segundo o coração de Deus, todos conhecem Davi, todos respeitam Davi, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele era, um homem realmente que adorava o Senhor, que amava a Deus. E quando eu pego lá no Salmo 22, eu vou ver que Davi, mesmo sendo rei, era um profeta. A gente sempre vê Davi nas suas histórias, de conquista, na sua vida de vitória, na sua vida que tinha como o rei maior que uniu o povo de Israel. Mas Davi era um profeta. E se eu pegar, agora no Salmo 22, no Salmo 23 e no Salmo 24, o pastor Judiclei diz que é uma trilogia. Nós vamos ver 3 características nesses salmos a respeito do nosso Jesus, a respeito do nosso rei e a respeito do nosso pastor. São 3 características. O Salmo 22, nós vamos ver, eu gostaria que você agora lembrasse disso, recordasse, guardasse isso no seu coração, porque eu guardei isso no meu e eu aprendi isso, que no Salmo 22,
Davi vai mostrar o Calvário no Salmo. O pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Se você pegar no Salmo, nós não vamos ler ele todo, no Salmo 22, o verso 1, 15, 16, 17 e 18, vai dizer assim, olha, parece até que você vai estar lendo os evangelhos, lá já na crucificação de Jesus. Preste atenção. Ó, verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Olha só. Recordam Jesus na cruz? Quando ele estava passando por tamanha agonia, e ele pergunta ao Pai, meu Deus, por que me abandonaste? A partir do verso 15 até o 18, ele vai dizer, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfumaram minhas mãos e meus pés, perfuraram as minhas mãos, pregaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Isso são relatos de Davi. Olha, amados, é 1050 anos mais ou menos em que Davi escreve esse salmo. E se eu for olhar o Salmo 22, eu posso ver toda a agonia do meu rei, do pastor que deu a sua vida por mim. Então no Salmo 22, se você quiser escrever aí na sua Bíblia, se você quiser um caderno, você pode gravar isso, escreve até para você depois guardar, e que o Salmo 22 mostra o pastor que deu a sua vida por nós. E interessante que o próprio Jesus, ele vai falar isso lá em João, e se você quiser agora fazer um paralelo, na sua leitura, em João capítulo 10, um texto muito conhecido por nós também, que o próprio Jesus, ele vai dizer isso. Abre lá, João, no capítulo 10, no verso 11, porque Jesus aqui vai dizer que ele é o pastor, ele é o bom pastor do seu rebanho. E ele vai dizer no verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No 15 diz, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Então nós estamos agora trazendo à nossa memória, nós estamos agora recordando quem é o nosso rei, quem é o nosso pastor, em que dá a vida dele por nós, como ovelhas. Isaías vai dizer que nós éramos como ovelhas que andavam desgarradas. Nós estávamos perdidos. Mas o nosso pastor nos alcançou. O nosso pastor nos colocou no aprisco. E agora quando o inimigo, ele vem, o próprio pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o que eu estou vendo aqui e mostrando para vocês e trazendo à sua memória que o profeta, a qual Jesus tinha falado para aqueles dois no caminho, mas não deveria acontecer isso, o que o salmista está falando, Davi? É que nós temos um pastor que deu a sua vida por nós. Que maravilhoso é isso! Que plano de redenção maravilhosa foi essa? E se eu seguir aí na minha trilogia, nas minhas características do salmista, eu vou ver que no Salmo 23, e esse é conhecido por todos, o
que Davi vai escrever no Salmo 23, e esse a gente pode até que ler rapidamente, porque não é tão grande, e a gente sabe de cor. O que nós vamos ver neste Salmo? Nós estamos vendo o pastor, o bom pastor, que cuida das ovelhas. Quando você pega o Salmo 23, e com toda a propriedade você vai ver o salmista Davi escrevendo a respeito de pastor e ovelha, porque ele era um pastor, ele cuidava das ovelhas do seu pai, era ele quem ficava no campo com as ovelhas, e ele tinha toda a propriedade para escrever: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Eu estou lendo na NVI. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, e restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão e me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então vocês estão vendo aqui que Davi, com todo o seu conhecimento, ele vai se referir agora ao Senhor como aquele que é o pastor da vida dele. É o pastor que cuida da vida dele. E ele sabia que ele teria que cuidar da vida das ovelhas, porque muitas das vezes eram animais ferozes que haviam, que poderiam pegar as suas ovelhas, e ele bem atento, ele cuidava das ovelhas. Se por um acaso alguma ovelha tivesse ferida, ele tinha que pegar no colo, cuidar daquela ovelha. Então nós estamos vendo e trazendo a nossa memória de que o nosso pastor, ele cuida de nós. E novamente, se eu faço um paralelo lá nas palavras de Jesus, em João, no capítulo 10, ele vai me dizer o seguinte: que as ovelhas conhecem a voz do pastor. No 14, 15 e 16, João 10, no versículo 14, 15 e 16, vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o meu pai me conhece e eu conheço o pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas, preste atenção, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas o quê? Ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos, porque agora eu me encaixo nesse verso 16, porque é necessário que eu conduza também aqueles que não fazem parte desse aprisco. Quando Jesus estava falando assim, olha, virão outros que não fazem parte desse aprisco. Sabe o que era o aprisco? Era o povo de Israel. Jesus era judeu e veio para o povo de Israel. E nessa palavra aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho outras ovelhas. E essas ovelhas, elas o quê? Vão me ouvir. E a partir do momento em que a gente escuta a voz do nosso pastor, e que a gente escuta a voz de Deus falando ao nosso coração: olha, eu estou cuidando de você, eu estou caminhando contigo, eu estou contigo, não precisa ficar temeroso, pode tirar o medo da sua vida, porque eu estou contigo. Então eu ouço a voz do meu pastor. Isso é muito interessante, porque eu não sei qual foi um pastor que estava falando, e é um pastor que vai muito para Israel, e ele disse o seguinte: pessoas ou pastores que têm o seu rebanho, né, e sai da onde eles ficam e tem que pastar em determinado local, e eles vão tocando o rebanho, né, lá com a varinha deles e tal, né, que é o cajado, para que nenhuma se perca. E quando chega lá no local,
esse pastor, ele se encontra com outros pastores, com outros rebanhos. É muito interessante isso. Porque quando Jesus fala assim, olha, quando eu falo, as minhas ovelhas que me conhecem, elas escutam a minha voz e elas vão me seguir. Sabe o que acontece quando os pastores se reúnem nesse pasto, né? Que de repente é meio difícil no deserto eles encontrarem esse pasto. Então outros pastores estão lá com as suas ovelhas e deixam elas pastarem. O que acontece? Na hora que o seu pastor e as ovelhas se misturam, as ovelhas estão todas lá, todas pastando. Todas pastando. Quando um pastor vai embora, acabou aquele período de pasto, ele chama as suas ovelhas, que está misturado com as outras ovelhas. Só as ovelhas dele saem de lá, do meio da manada, se junta com ele e vai embora. Na hora que outro chama as ovelhas daquele pastor, elas vão e seguem aquele pastor. É muito interessante, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então o que Davi estava me falando no Salmo 23? Ele está falando o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Meu amado, minha amada, você tem um pastor que primeiro no Salmo 22 deu a vida por você. E agora no Salmo 23 ele está dizendo assim, olha, eu cuido de você. Que bênção maravilhosa! É certo, sim, que a gente fica preocupado nesse momento. Quem pensou de um dia a gente passar por um momento que nós estamos passando e a gente está tentando agora se reinventar, o que nós vamos fazer? Pessoas que fecharam suas firmas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão... Mas olha, aquele que conhece a voz do pastor, ouve e segue e fica calmo. Então é isso que hoje eu tenho que trazer à minha memória. Eu tenho que estar com isso correndo no meu sangue, sabendo que o próprio Jesus, quando vai embora, ele fala assim, olha, eu vou voltar, mas enquanto isso, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Olha que bênção! Glória a Deus por isso. Deus é fiel, Deus é tremendo. E agora, para a gente estar fechando, a gente tem que ser rápido. Eu não quero que vocês fiquem voando na imaginação de vocês, mas que vocês guardem isso. Lembrem que no Salmo 22, nós temos um pastor que deu a sua vida. É uma coisa que eu aprendi. Vou falar para vocês. Que a gente, de certa forma, eu vou falar uma coisa. Eu tenho aprendido muita coisa que a gente tem estudado. A gente consegue estudar. A gente vai vendo as coisas, vai estudando. Uma coisa que eu aprendi essa semana, quando a gente memoriza aquele período de agonia de Deus, de Jesus na cruz. E um teólogo, né, e ele é muito conhecido, chamado Rodrigo Silva. Ele é doutor em... Como é que dá o nome que fica procurando faz os fatos históricos e traz para vaso antigo? Arqueologia. Obrigado, pastor. Arqueologia. Um arqueólogo, ele entende muito de arqueologia. E ele estava falando o seguinte, isso é para você ver o pastor que nós temos, e o pastor que deu a vida dele por você e por mim. Ele estava dizendo o seguinte, em Tiberíades, é a cidade de Israel onde era mais romana que podia acontecer, porque ali tinha as termas, ali tinha um estádio em Tiberíades, ali tinha muita coisa da cultura romana, e tinha, sabe o que lá? Banheiro. Banheiro. De repente não é um banheiro igual o nosso, porque ele fala que o banheiro as pessoas sentavam, né, tudo como se fosse um banco só, um ali conversava com o outro, e aí, como é que está a sua vida, beleza e tal, e estava ali, fazendo as suas necessidades fisiológicas. O que eles tinham no pé? Eles tinham ali uma vala, água, um caniço, e na ponta do caniço, eles tinham uma esponja do mar, que é onde eles ficavam ali mexendo na água naquela esponja, porque aquela esponja é que serviria de papel higiênico para eles. Eles não tinham papel higiênico. Então aquela esponja,
Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, já me levou na cruz. Já me levou na cruz. E uma dúvida que eu tinha, o que tinha a ver um balde cheio de vinagre com esponja e caniço lá perto da cruz? Por que ia ter vinagre? Porque o nosso Jesus, quando fala eu tenho sede, os soldados romanos pegam aquela esponja que serviu até de higienização deles, e deram para o nosso rei. Isso é para você ver o quanto Jesus te ama, o quanto o nosso pastor nos ama, por ter dado a própria vida por nós. Mas aquilo foi plano de Deus. Ele deveria passar por aquilo dali. O interessante agora, que o próprio Jesus, lá em Lucas, ele vai falar assim, olha, mas não haveria ele de ressuscitar para a sua glória? Aí eu vou para o Salmo 24. Abra aí, continua aí. Nessa nossa viagem aí do Salmo. O Salmo 24. Eu vou ler ele todo. É rápido. Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e afirmou-a sobre as águas. Agora ele vai perguntar, quem poderá subir o monte do Senhor? E quem poderá entrar no santo lugar? Olha ele falando agora do pastor que deu a sua vida no Salmo 22. Olha agora ele falando do pastor que cuida das suas ovelhas no Salmo 23. E agora ele vai falar do pastor que é o Rei da Glória. Porque ele vai perguntar, quem vai poder entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que não recorre dos ídolos e nem jura dos deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhes fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abre-se, ó portais, abre-se, ó portas antigas, para que entre quem? O Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O salmista pergunta. O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abre-se os portais, abre-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Oh, aleluia! Amado, eu sei que é difícil, eu sei que o momento não é legal, de repente não era nem o Covid, mas já estava vivendo num momento difícil, mas o que hoje nós temos que trazer na nossa memória, é que nós temos um pastor que deu a vida por nós, nós temos um pastor que cuida de nós, e agora no Salmo 24, na sua redenção, nós temos um pastor que é o Rei da Glória, e um dia nós vamos nos encontrar com ele, para viver com ele na glória. Olha que bênção! Que maravilhoso nós vivermos e sabermos que nós, que éramos pecadores, andávamos desviados, andávamos perdidos, um dia nós ouvimos a voz do Espírito Santo, e hoje eu falo para você uma coisa, meu amigo, minha amiga, você que de repente entrou no canal da igreja, sem querer Deus colocou você aí para ouvir esta mensagem, saiba o seguinte: não importa o que você esteja passando, não importa como esteja o seu coração, Jesus te ama. Jesus te ama, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer cuidar dos seus parentes, Ele quer cuidar da sua família. Entregue o seu coração, confia em Deus, confia nele, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. É isso, é simples, é uma mensagem simples, porque nem eu sou teólogo para tanto, eu apenas escuto, coloco na minha mente e falo assim: Jesus, que tremendo é isso. Meu amado e minha amada, que você possa
confiar no Senhor. Que você possa confiar e acreditar, o Senhor é contigo. Um dia todos nós estaremos juntos, na eterna glória, junto com o Rei da Glória, o pastor que é o Rei da Glória, e vai ser eterno. E isso vai ser uma bênção maravilhosa para a sua vida, para a minha vida. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente, que o Senhor possa realmente resplandecer a luz dele na sua vida. Eu vou estar orando por você nesse momento, ok? Eu gostaria que agora você aí, se você está me assistindo, aonde você estiver, que você feche os seus olhos. Começa agora a entregar, começa agora a falar com o Senhor está perto. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. É isso que o Senhor fala na palavra. O Senhor está perto. Então feche seus olhos agora. Começa a falar, conversa com Ele. Deus não é um Deus que está longe, não é de pedra, não é de mármore, não é de madeira, não é de ouro nem de prata. Mas Deus é vivo. O Senhor ressuscitou, o Espírito Santo está conosco. E agora você pode estar aí passando por uma necessidade muito grande, por um período que jamais você passou na sua vida. Mas saiba, Ele está contigo e você pode falar com Ele. Abra o seu coração para Ele agora. Diz para Ele quanto você está necessitando agora da presença de Jesus. Abra o seu coração. Você pode falar com Ele agora. Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu quero que tu faça morada na minha vida, no meu coração, na minha casa. Abra as portas da sua casa para que Jesus entre e possa fazer morada na sua vida. Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Pai, quando nós trazemos as nossas memórias, que Tu, o Senhor, é o pastor que deu a sua vida por nós, ovelhas. Pai, nós trazemos na memória, Senhor, que Tu é o pastor que cuida de nós, que está, Senhor, do nosso lado a cada dia. E, ó Pai, nós somos gratos a Ti, porque, Senhor, Tu és o pastor, o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, e um dia, Senhor, vai nos buscar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nesta hora, que Tu visite esta pessoa que está nos assistindo, que Tu visite a cada pessoa, Pai, que agora passa por uma agonia, está passando por depressão, está passando, Senhor, por problemas muito difíceis, mas eu sei, Pai, que Tu és fiel. Eu sei, Pai, que Tu és fiel, e nesta hora, Pai, que Tu possa alcançar esta vida. Espírito Santo, toca profundamente no coração desta pessoa, para que ela entenda, Pai, que Tu é o Senhor da vida dela. Eu te peço, Pai, agora, no nome de Jesus, pelos Teus filhos, Pai, que nesta hora necessitam de uma cura, estão enfermos, Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida deles. Esteja, Senhor, trazendo a cura, completa, Senhor, a Tua obra de cura na vida deles. Pai, em nome de Jesus, por aqueles agora, Pai, chefes de famílias, que está necessitado, Senhor, de um problema financeiro. Pai, no nome de Jesus, mesmo, Senhor, nesta epidemia, nesta pandemia, nessa dificuldade, nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus do impossível, que Tu podes abrir a porta, Pai, aonde nem parede tem, e eu creio, Pai, que Tu pode abrir, Senhor, esta porta para o Teu filho. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoe, Senhor, cada família da nossa igreja, abençoa, Pai, os pastores, os diáconos, abençoa, Senhor, o nosso apóstolo com a sua esposa, os seus filhos, Pai, no nome de Jesus, a cada líder de ministério, Pai, no nome de Jesus, guarda a vida de cada um, das crianças, no nome de Jesus, cuida dos Teus filhos, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai, sem Ti nós não podemos fazer nada, sem Ti, Senhor, nós não somos nada, mas, Senhor, o nosso coração se enche de alegria em saber, Senhor, que Tu estás conosco, caminhando lado a lado nas nossas vidas. E por isso, Pai, nesta noite, eu Te louvo e Te glorifico, bendigo o Teu nome, porque, Senhor, Tu és o nosso Deus, e em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive, aquele que reina, e que um dia, Senhor, virá nos buscar, em nome do Teu Filho, é que eu Te peço todas essas bênçãos, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Bem, amados, nós temos aí, vai aparecer aí no seu vídeo, o número da conta,
necessitamos, né? O templo continua aberto, tem luz, tem aí os gastos. E você que, de repente, for tocado no seu coração de ofertar nesse ministério, que Deus possa te abençoar, né? Temos aí o número da conta, e que assim você faça, se for do seu coração. Deus abençoe a sua vida e que possamos prosseguir nessa jornada no nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz.